Nessa questão muito legal de hidrostática, você tem 4 recipientes transbordando, cheio de água, sendo que na figura 2 tem uma bolinha boiando na água, na figura 3 tem uma bolinha presa por um fio lá embaixo, e na figura 4 tem uma bola de ferro, né? Suspensa por um cordão, sem tocar no fundo da balança. Então, a gente quer comparar a marcação das balanças na figura 1, 2, 3 e 4. Renato Brito, como é que eu faço para saber qual é a balança que marca mais e qual é a que marca menos? Vou te dar a dica de ouro. Meu amigo, a balança, ela marca a normal. Então, ela marca a força de contato que é aplicada, né, na base do recipiente. Então, por exemplo, se você olhar esse primeiro recipiente, quem é que está encostando lá no fundo? Só tem o líquido. Então, a força que o líquido vai fazer lá no fundo vai ser a pressão hidrostática lá no fundo vezes a área lá do fundo. Portanto, essa vai ser a marcação da primeira balança. Professor, e a segunda balança? Vamos lá, na figura 2. Quem é que está encostando lá no fundo do recipiente? Só tem água. Professor, mas tem uma bolinha aí dentro. Olha, tá, mas essa bolinha não está encostando lá no fundo. O que interessa é o que está encostando lá no fundo, né? Então, na figura 2, só quem está encostando lá no fundo é a água. Então, a marcação da balança, de novo, vai ser o quê? A força que a água está fazendo lá no fundo. Que vai ser o quê? A pressão lá no fundo vezes a área lá do fundo, né? E tu entende que a pressão hidrostática lá no fundo continua sendo o mesmo dGH? Tu percebe que quando foi colocada essa bolinha no recipiente, derramou a água do recipiente, mas essa altura da coluna de água é a mesma da figura 1. Então, professor, se for assim, eu já estou entendendo, né? Na figura 3, a força que o líquido está fazendo lá no fundo continua sendo a mesma dGH vezes a área da base. Isso é verdade, mas tem um outro detalhe. Além da força que o líquido está empurrando o prato da balança para baixo, tem uma força que puxa o prato da balança para cima, que é a atração feita por esse cordão. Ixi, então, na figura 3, a marcação da balança não vai ser a mesma da figura 1 e da figura 2. Vai ser a força F menos o valor da tração. E o que dizer da figura 4? Veja, a bolinha não está encostando lá no fundo do recipiente. Só quem está encostando lá no fundo, de novo, é só o líquido, professor. Então, a marcação da balança 4 vai ser simplesmente o valor daquela força F, igual a da figura 1 e a da figura 2. Mas, professor, se essa bola de ferro encostasse lá no fundo da balança, minha amiga, se ela encostar lá no fundo, ela vai aplicar uma força lá no fundo que se chama o quê? Normal, né? Aí a balança da figura 4 ia marcar o quê? A força F mais a normal. Aí ela seria a maior marcação de todas, seria da figura 4. Mas a bolinha não encostou lá embaixo, professor. Portanto, a balança da figura 4 vai marcar a mesma coisa da 1 e da 2, porque não tem essa normal. E assim, então, concluímos que as balanças 1, 2 e 4 vão ter a mesma marcação, que é simplesmente dGH vezes a área da base, e a balança 3 vai marcar um pouco menos do que isso, porque tem atração, aliviando essa força F. Então, se você gostou dessa explicação, deixa o seu like, deixa o seu joinha e marque com o Renato Brito a resposta correta como sendo o quê? A letra B de bola. Valeu!